Você já percebeu como algumas pessoas não precisam levantar a voz para impor respeito, não precisam implorar para serem notadas, nem se explicar para serem sentidas? Elas apenas se retiram. Escolhem o silêncio. E de repente, tudo muda. A energia do ambiente se altera, as pessoas começam a se agitar, a questionar, a sentir falta. É como se sua ausência dissesse tudo aquilo que sua presença já sustentava em silêncio. Isso não é frieza. Isso é poder. Um tipo de poder que não se grita, que não se impõe com palavras, mas que se manifesta na escolha de não reagir. É a força de quem já não precisa provar mais nada. De quem entendeu que muitas vezes o impacto mais profundo vem não do que se diz, mas do que se retira. O silêncio, quando nasce da consciência e não da fuga, transforma-se numa declaração de presença. Uma presença sutil, mas intensa. Invisível, mas imbatível. Mas existe um problema profundo em estar sempre acessível, a previsibilidade emocional. Quando você está sempre lá, sempre respondendo, sempre cedendo, as pessoas aprendem exatamente onde apertar para te mover. Você vira um sistema previsível, um mapa aberto de reações. E tudo o que é previsível vira ferramenta. Elas aprendem a usar sua culpa, seu medo de rejeição, sua necessidade de agradar. Basta um olhar, uma ausência, uma frase carregada de silêncio, e pronto, você reage. Não porque escolheu, mas porque foi condicionado. O verdadeiro controle que o outro exerce sobre você não está nos gritos, mas na forma como ele aciona os seus gatilhos mais inconscientes. É por isso que muitos se irritam quando você para de responder. Porque você deixou de ser uma extensão emocional deles. Você deixou de ser funcional. Deixou de ser o botão de emergência que eles acionam sempre que precisam se sentir no controle. Existe um tipo de silêncio que não é omissão, mas ruptura. Um silêncio que não representa fraqueza, mas força psíquica. Quando você para de reagir, algo começa a emergir das sombras. Padrões. Padrões de manipulação, de repetição emocional, de jogos silenciosos que antes passavam despercebidos. É nesse espaço sem palavras que a verdade aparece, e ela quase sempre incomoda. O silêncio consciente expõe o desconforto alheio. Ele desestabiliza aqueles que estavam acostumados com sua resposta imediata, com sua justificativa apressada, com a sua necessidade de explicar tudo. Quando você se cala, muda as regras. E quem se alimentava da sua reação entra em crise. Não porque sente sua falta de verdade, mas porque perdeu o controle sobre a sua mente. Enquanto você fala, está dentro do jogo. Mas quando você se retira e observa em silêncio, passa a comandar o tabuleiro. E isso é intolerável para quem sempre te manipulou sem que você percebesse. Grande parte do que te fere nas relações não tem a ver com quem você é, mas com o que projetam sobre você. As pessoas não se conectam com a sua essência, mas com a imagem que criaram, com o personagem que você, muitas vezes sem perceber, aceitou representar. E quanto mais emocionalmente disponível você está, mais espaço dá para que essas projeções se fixem. Você vira uma tela em branco onde o outro pinta suas carências, suas fantasias, suas idealizações. E é exatamente por isso que o seu silêncio, o seu limite, o seu não desestabiliza tanto. Porque ele não quebra apenas a expectativa, ele destrói a ilusão. A imagem que o outro construiu começa a ruir, e ele se dá conta de que talvez nunca tenha enxergado você de verdade. A indisponibilidade emocional revela quem estava contigo por afinidade e quem estava apenas por conveniência. Quando você sai do papel, o teatro acaba. E aí, finalmente, você pode começar a viver a sua verdade, e não mais a história que escreveram para você. Você já reparou no tipo de função emocional que costuma cumprir na vida dos outros? É sempre você que escuta, que aconselha, que cede, que resolve. Você se tornou o porto seguro de quem não sabe se sustentar, o alívio emocional de quem não quer lidar com as próprias dores. Mas poucos param para enxergar você além do papel que você cumpre. Quando você tenta sair desse lugar, quando para de funcionar como apoio constante, o incômodo surge. Não porque sentem sua falta genuína, mas porque perderam a utilidade que extraíam de você. O amigo que só aparece na crise, o parceiro que precisa ser salvo o tempo todo, as pessoas que te elogiam, mas só enquanto você está disponível. Tudo isso revela uma dinâmica desequilibrada. E você aceita, muitas vezes,
por medo de decepcionar, de ser visto como egoísta, de ser abandonado. Mas o custo disso é alto, sua energia vital é drenada. E no fim do dia, você nem sabe mais quem é, além do que oferece aos outros. O nome disso é persona. Carl Jung chamava assim a máscara que usamos para sermos aceitos, amados, reconhecidos. E o problema dessa máscara é que, ao tentar agradar a todos, você vai se afastando de quem realmente é. Você aprende a dizer está tudo bem quando está sufocando, a sorrir quando está exausto, a responder rápido mesmo sem querer conversar. Você se explica, se justifica, se molda as expectativas alheias como se devesse algo ao mundo. Mas no fundo, essa performance constante é uma forma sutil e devastadora de abandono de si. Quanto mais você se adapta, mais você desaparece. Porque a persona pode até proteger, mas também aprisiona. Ela te impede de viver a partir da sua verdade e te força a manter uma imagem. Só que manter uma imagem custa caro, custa paz, custa energia, custa autenticidade. E chega uma hora em que o peso de ser o que esperam se torna maior do que o medo de ser quem você é de verdade. Desde muito cedo, você foi ensinado a acreditar que estar sempre disponível era uma virtude. A responder rápido, a dizer sim mesmo querendo dizer não, a estar presente mesmo quando tudo dentro de você gritava por ausência. Condicionado a achar que o seu valor estava na sua capacidade de servir, de ceder, de suportar. Mas essa ideia, tão enraizada, é uma armadilha. Porque a disponibilidade restrita não é generosidade, é um tipo silencioso de autoabandono. Quando você acredita que precisa estar acessível o tempo todo para ser amado, você se torna alvo fácil de manipulação, de esgotamento, de esquecimento. As pessoas se acostumam com a sua entrega, e não enxergam mais você, só o que você oferece. E aí, quando você precisa de algo, o silêncio. Quando você não está mais útil, a ausência. Ser sempre acessível é como deixar a porta da sua casa escancarada. Uma hora, alguém entra apenas para bagunçar e ir embora. Você não precisa estar sempre disponível para ser valioso. Muito pelo contrário, sua ausência, às vezes, é o que ensina aos outros o seu verdadeiro valor. Existe um ponto de virada silencioso, mas poderoso, na vida de quem começa a se preservar. É quando você percebe que sua energia é finita, que não dá mais para distribuí-la como se fosse infinita, como se qualquer um pudesse ter acesso a ela a qualquer hora. A indisponibilidade, nesse contexto, não é frieza. É soberania energética. É você finalmente escolhendo onde vale a pena investir sua atenção, sua escuta, sua presença. Cada não que você oferece ao mundo é um sim para sua paz. E paz, ao contrário do que te fizeram acreditar, não é egoísmo, é sobrevivência. É maturidade. É autocuidado. Quando você retira sua energia dos buracos sem fundo onde ela era desperdiçada, algo começa a se restaurar dentro de você. A clareza volta. A força interior renasce. A sua frequência muda. E com ela, mudam também os laços, as conversas, as prioridades. Porque quem aprende a proteger sua energia começa, inevitavelmente, a moldar uma nova realidade, a partir de dentro. O silêncio que escolhemos não é ausência, mas reconstrução. É o espaço onde você começa a ouvir a sua própria voz sem o ruído das expectativas externas. Nesse silêncio, as camadas do que não é seu se desfazem, e você reconstrói seu eu mais profundo, aquele que estava escondido sob máscaras e exigências alheias. É um silêncio que limpa, que cura, que restaura. Quando você para de alimentar o ciclo de reações e respostas automáticas, abre um espaço fértil para a autenticidade florescer. Esse momento pode ser assustador, porque a solidão pode se instalar, mas é uma solidão sagrada, uma presença total consigo mesmo. É nesse recolhimento que você reaprende a valorizar sua própria essência, sem precisar da aprovação dos outros. O silêncio torna-se, então, um ato de amor próprio, um santuário onde você encontra sua força verdadeira. No caminho da individuação, segundo Jung, o isolamento não é abandono, mas um momento sagrado de recolhimento. Não se trata de se esconder do mundo, mas de se distanciar da influência do coletivo para ouvir a própria voz. É nessa solidão consciente que você começa a reconstruir sua identidade, não mais baseada na aprovação externa, mas no seu próprio centro. Esse isolamento é necessário para que você possa se libertar das máscaras e papéis que o mundo espera que você desempenhe.
É um processo desconfortável porque você naturalmente enfrenta a rejeição, as acusações de frieza, a incompreensão daqueles que só enxergavam a versão funcional que você oferecia. Mas é nessa solidão que nasce a sua autenticidade e a sua liberdade interior. É um passo essencial para tornar-se inteiro, autêntico e completo. Ser indisponível no começo é desconfortável. Você vai sentir culpa, ouvirá que está sendo egoísta, distante, frio. Isso é natural, porque toda a sua vida foi condicionada a colocar os outros em primeiro lugar, a agradar, a se justificar. A mudança mexe com você e com todos que se beneficiavam da sua antiga versão. Mas essa desconstrução é necessária para que você encontre a sua autodeterminação. Quando você aprende a dizer não para o mundo, está dizendo sim para si mesmo. Ao impor limites, ao se afastar de ambientes tóxicos, você reafirma que sua paz é prioridade. Parar de se explicar traz respeito, mesmo que apenas de alguns. Sua ausência emocional expõe feridas que muitos não querem enfrentar, e essa exposição pode trazer rejeição, acusações e rupturas. Mas, na verdade, você não está perdendo nada, está se libertando. Essa é a dor do renascimento, o preço da liberdade. Quando você para de estar disponível para tudo e para todos, algo profundo acontece. Você se torna raro, valioso e inesquecível. Sua presença ganha peso porque não está mais dispersa em mil demandas. Sua ausência cria espaço para que os outros finalmente percebam o quanto precisavam de você, não como recurso, mas como pessoa. Nem todos estão prontos para essa transformação, e muitos resistirão, tentarão te desacreditar ou afastar. Mas essa reação é o maior sinal de que você está no caminho certo. Ao escolher a si mesmo, você rompe com padrões antigos, rejeita migalhas emocionais e se conecta com sua verdade mais profunda. Este é um renascimento, o começo de uma vida onde você não aceita mais ser manipulado, onde estabelece limites claros, onde vive em inteireza e paz. Agora, mais do que nunca, você está pronto para ser você, livre, autêntico e íntegro, mesmo que isso custe a solidão temporária. E essa escolha é o maior ato de amor próprio que você pode fazer.